A vocação leiga é sal da terra e luz do mundo. Hoje, no mês vocacional, vamos orar especificamente pela vocação leiga na Igreja através do preciosíssimo sangue de Cristo. Você sabe qual é sua missão como leigo? Você conhece a santidade no cotidiano? Hoje vamos descobrir a vocação leiga, compreender a santidade cotidiana e orar pelos leigos engajados. Se você é leigo, se busca santidade no dia a dia, se quer viver sua vocação plenamente, fique até o final. Esta oração pode transformar sua vida leiga. Irmãos e irmãs, continuamos celebrando o mês vocacional. Ontem celebramos Santa Clara. Hoje vamos focar na vocação leiga na Igreja. A vocação leiga é chamado divino específico. O leigo é membro do povo de Deus pelo batismo, participante do sacerdócio comum dos fiéis, sal da terra e luz do mundo, santificador das realidades temporais, evangelizador no cotidiano. A missão específica dos leigos, santificar o mundo desde dentro, ser fermento na sociedade, evangelizar pelo testemunho, transformar as estruturas temporais, viver a santidade no cotidiano, características da vocação leiga, índole secular como própria, santidade nas atividades ordinárias, apostolado no meio do mundo, responsabilidade temporal, testemunho cristão autêntico. O preciosíssimo sangue de Cristo santifica a vocação leiga, purifica para a missão temporal, fortalece no testemunho cotidiano, sustenta na santificação secular, inflama o zelo apostólico, transforma em sal e luz. Hoje vamos orar para que os leigos vivam plenamente sua vocação. Vamos orar pelos leigos como sal da terra e luz do mundo. Senhor Jesus, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelos leigos como sal e luz, sal que preserva. Senhor, fazei que os leigos sejam sal que preserva os valores cristãos, conservadores da moral evangélica, guardiões da fé na sociedade, defensores da vida e da família, transmissores da tradição cristã. Sal que purifica. Senhor, fazei que os leigos purifiquem os ambientes onde vivem, corrijam as injustiças sociais, renovem as estruturas temporais, reformem a sociedade com o Evangelho, santifiquem o mundo secular. Sal que dá sabor. Senhor, fazei que os leigos tornem atrativa a vida cristã, demonstrem a alegria do Evangelho, manifestem a beleza da santidade, revelem o sabor da vida eterna, inspirem outros ao seguimento. Luz que ilumina. Senhor, fazei que os leigos sejam luz nas trevas do mundo, estrelas que orientam os perdidos, tochas que dissipam a ignorância, lâmpadas que guiam os passos, faróis que indicam o caminho, luz que revela. Senhor, fazei que os leigos revelem Cristo no cotidiano, manifestem o Evangelho na vida, testemunhem a verdade cristã, mostrem o caminho da santidade, anunciem o reino de Deus, luz que aquece. Senhor, fazei que os leigos aqueçam os corações frios, derretam as durezas da alma, inflamem o amor de Deus, acendam a chama da fé, abracem com caridade, luz que transforma. Senhor, fazei que os leigos transformem a sociedade, renovem as estruturas temporais, humanizem as relações, cristianizem a cultura, evangelizem o mundo, sal e luz no matrimônio. Senhor, fazei que os casais sejam sal e luz na família, santifiquem o amor conjugal, eduquem filhos cristãos, testemunhem o amor de Cristo, sejam igreja doméstica, sal e luz no trabalho. Senhor, fazei que os leigos santifiquem o trabalho profissional, sejam honestos e competentes,
promovam a justiça social, humanizem as relações laborais, evangelizem pelo exemplo, sal e luz na sociedade. Senhor, fazei que os leigos participem da vida política, promovam o bem comum, defendam os direitos humanos, construam a civilização do amor, transformem o mundo. Pelo vosso sangue, que todos os leigos sejam sal da terra e luz do mundo. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pela santidade no cotidiano, santidade nas atividades ordinárias. Senhor, ensinai os leigos a santificar o trabalho diário, a encontrar Deus nas tarefas simples, a oferecer cada ação como oração, a viver com perfeição cristã, a buscar a excelência humana, santidade na família. Senhor, inspirai os leigos a amar o cônjuge como Cristo ama a Igreja, a educar os filhos na fé, a ser pais e mães santos, a fazer da família igreja doméstica, a viver o amor sacrificial, santidade no trabalho. Senhor, orientai os leigos a trabalhar com honestidade, a ser competentes e responsáveis, a servir através da profissão, a promover a dignidade humana, a evangelizar pelo testemunho, santidade na sociedade. Senhor, impulsionai os leigos a participar da vida social, a promover a justiça, a defender os oprimidos, a construir a paz, a ser cidadãos exemplares, santidade no lazer. Senhor, ensinai os leigos a descansar santamente, a usar bem o tempo livre, a cultivar amizades cristãs, a praticar esportes com fair play, a alegrar-se com simplicidade, santidade nas dificuldades. Senhor, fortalecei os leigos nas provações da vida, nas tentações do mundo, nas fraquezas humanas, nos sofrimentos cotidianos, nas crises de fé, santidade na oração. Senhor, inspirai os leigos a orar no meio do mundo, a encontrar momentos de silêncio, a participar da liturgia, a ler a palavra de Deus, a viver em união convosco, santidade no apostolado. Senhor, animai os leigos a evangelizar onde estão, a dar testemunho corajoso, a formar outros cristãos, a defender a fé, a atrair almas para vós, santidade na vida espiritual. Senhor, desenvolvei nos leigos a vida de oração pessoal, a frequência aos sacramentos, a direção espiritual, a formação doutrinal, o crescimento na virtude, santidade como caminho. Senhor, fazei que os leigos compreendam o chamado universal à santidade, busquem a perfeição cristã, vivam as bem-aventuranças, pratiquem as virtudes, sigam Cristo radicalmente. Pelo vosso sangue, que todos os leigos busquem a santidade no cotidiano. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelos leigos engajados, pelos leigos em movimentos. Senhor, abençoai os leigos que participam de movimentos eclesiais, que vivem carismas específicos, que se dedicam ao apostolado, que formam comunidades de fé, que evangelizam organizadamente. Pelos leigos em pastorais. Senhor, fortalecei os leigos que servem nas pastorais paroquiais, que coordenam grupos de oração, que catequizam crianças e adultos, que visitam doentes e necessitados, que promovem a caridade. Pelos leigos na política. Senhor, iluminai os leigos que participam da vida política, que ocupam cargos públicos, que defendem valores cristãos, que promovem o bem comum, que lutam pela justiça social. Pelos leigos na educação. Senhor, inspirai os leigos, que são professores e educadores, que formam consciências, que transmitem valores, que educam integralmente, que preparam o futuro. Pelos leigos na comunicação. Senhor,
orientai os leigos, que trabalham nos meios de comunicação, que evangelizam através da mídia, que defendem a verdade, que promovem valores cristãos, que formam a opinião pública, pelos leigos na saúde. Senhor, abençoai os leigos, que cuidam dos doentes, que promovem a vida, que defendem a dignidade humana, que consolam os sofredores, que são instrumentos de cura, pelos leigos na economia. Senhor, guiai os leigos, que trabalham no mundo dos negócios, que promovem a economia solidária, que defendem a justiça social, que criam empregos, que partilham os bens, pelos leigos na cultura. Senhor, inspirai os leigos, que trabalham na arte e cultura, que promovem valores cristãos, que evangelizam através da beleza, que defendem a cultura da vida, que humanizam a sociedade, pelos leigos missionários. Senhor, fortalecei os leigos, que se dedicam às missões, que evangelizam outras culturas, que plantam a igreja, que testemunham Cristo, que sacrificam-se pela missão, pelos leigos contemplativos. Senhor, abençoai os leigos, que vivem a contemplação no mundo, que buscam a união com Deus, que oram pela humanidade, que são místicos seculares, que antecipam o céu na terra. Pelo vosso sangue, que todos os leigos engajados sejam fiéis à sua vocação. Pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, eu consagro toda a vocação leiga, consagração dos leigos existentes. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todos os leigos do mundo, que sejam sal da terra e luz do mundo, consagração das futuras vocações. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todas as vocações leigas que surgirão, que respondam generosamente. Consagração da missão leiga. Senhor, eu consagro ao vosso sangue toda a missão dos leigos, que santifiquem o mundo. Consagração das famílias. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todas as famílias cristãs, que sejam igrejas domésticas. Consagração do trabalho. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todo o trabalho humano, que seja santificado. Declaração da vocação leiga. Pelo preciosíssimo sangue de Cristo, eu declaro: a vocação leiga é dom supremo de Deus. Os leigos são sal da terra e luz do mundo. A santidade no cotidiano é possível. O apostolado leigo é indispensável. O mundo precisa de leigos santos. Compromisso. Leigo. Senhor, eu me comprometo a viver minha vocação leiga plenamente, buscar a santidade no cotidiano, ser sal e luz onde estou, evangelizar pelo testemunho, santificar as realidades temporais, oração de oferecimento. Senhor, como leigo, ofereço minha vida secular, entrego meu trabalho, dedico minha família, consagro minha missão, uno meu apostolado ao vosso. Senhor, selai esta consagração com vosso sangue, que eu seja leigo santo. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu suplico por novas vocações leigas, pelos jovens em discernimento. Senhor, tocai o coração dos jovens que estão discernindo sua vocação leiga. Dai-lhes clareza para responder. Pelas famílias cristãs. Senhor, fazei que as famílias cristãs eduquem filhos conscientes de sua vocação leiga. Pelos leigos exemplares. Senhor, fazei que os leigos sejam tão santos que atraiam outros à vocação leiga. Pela Igreja formadora. Senhor, fazei que a Igreja forme bem os leigos para sua missão específica. Pelo Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, suscitai novas vocações leigas. Tocai os corações, abri os ouvidos, movei as vontades,
Pelo vosso sangue multiplicai as vocações leigas santas. Irmãos, viver a vocação leiga exige ações práticas. 1. Assumam sua identidade. Reconheçam-se como leigos com missão específica. Valorizem sua vocação secular. 2. Santifiquem o cotidiano. Transformem atividades ordinárias em oração. Busquem a perfeição cristã no dia a dia. 3. Sejam sal e luz, preservem valores cristãos, iluminem os ambientes onde vivem. 4. Engajem-se apostolicamente, participem de movimentos e pastorais, evangelizem onde estão. 5. Formem-se continuamente, estudem a doutrina católica, busquem direção espiritual. 6. Vivam a corresponsabilidade, assumam responsabilidades na igreja, colaborem com os pastores. 7. Transformem a sociedade, participem da vida social e política, promovam valores cristãos. Hoje, assumam concretamente sua vocação leiga. Termino com as palavras de Jesus: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Que o preciosíssimo sangue de Cristo desperte muitas vocações leigas, que os leigos sejam sal da terra e luz do mundo, que busquem a santidade no cotidiano. Se esta oração tocou o seu coração, deixe nos comentários: sal e luz do mundo. Compartilhe este vídeo para despertar vocações leigas. Amanhã, quarta-feira, oraremos pela vocação à vida consagrada. Ative o sininho para não perder. Que sua vida leiga seja santa. Que você seja sal e luz onde Deus o colocou. A vocação leiga é dom de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.